Excalibur é uma espada lendária associada à história do rei Arthur e aos contos de cavalaria da Idade Média. Além disso, a lenda afirma que a espada possuía poderes de cura e concedia ao seu portador habilidades sobre-humanas em batalha. Era uma espada muito poderosa e mágica, que supostamente brilhava com um brilho intenso sobrenatural. De acordo com a história, ela foi essencial na unificação da Grã-Bretanha, sob o reino do rei Arthur. Em algumas versões da lenda, a espada é a chave para a vitória do rei Arthur sobre seus inimigos, como a bruxa Morgana. Há quase 3 anos, contamos a vocês sobre uma espada cravada em uma pedra em uma cidade na Itália, chamada de Excalibur Italiana. Foi estudada por cientistas que determinaram que é completamente verdadeiro, como pensávamos. Na capela de Monte Siepi, em Siena, Itália, existe um estranho artefato que será familiar aos fãs da lenda arturiana, já que é literalmente uma espada embutida em uma pedra. Com base na análise química do artefato, é provável que seja da época correta e não uma falsificação recente. A lenda que cerca a espada diz que era a arma do Galgano Guidotti, um cavaleiro implacável nascido em 1148, que se tornou um santo católico. Galgano, que teve uma infância difícil, continuou assim por anos, gostando da violência, até que um dia caiu do cavalo e teve uma revelação religiosa, convertendo-se ao cristianismo pouco depois. Em vez de agir como uma rocha, deu como manteiga, de acordo com as versões da lenda, deixando o cabo saindo do topo e ponta saindo do outro lado da rocha. Disse que Galgano cravou sua velha espada na pedra, um símbolo de como ele desistiu de sua vida violenta. Embora os artefatos de ferro não possam ser datados de forma inequívoca, a composição do metal não revelou que ligas modernas foram usadas. Por isso, é totalmente compatível com uma origem medieval. Outras análises acrescentaram peso ao fato de que a espada era um artefato genuíno da época de Galgano. Comparamos as impressões digitais de oligoelementos no metal da espada com as de pedaços de escória de ferro, que ainda podem ser encontrados nos arredores da grande abadia de San Galgano. Essa escória é o resíduo das pequenas fundições usadas pelos monges para fazer seus pequenos objetos de ferro, usando minério de ferro local, explica Gars Lachalle. E o que é mais estranho, um par de braços mumificados perto da espada, supostamente de alguns ladrões que tentaram levar a pedra, antes de serem derrubados por Deus. Também foram datados de carbono no século 22. O manuscrito 512 é um documento descoberto na década de 90 por um fazendeiro na região amazônica. O manuscrito é composto por várias páginas de escrita desconhecida, desenhos e símbolos enigmáticos. Desde a sua descoberta, ele tem despertado o interesse de arqueólogos, linguistas e pesquisadores, pois poderia indicar a existência de uma civilização desenvolvida e sofisticada na Amazônia pré-colombiana. Origem desconhecida. O primeiro enigma é a própria origem do manuscrito. Até hoje, os especialistas não conseguiam decifrar a língua em que foi escrita ou determinar sua confiança. Alguns acreditam que o manuscrito pode ser uma fraude bem elaborada, enquanto outros argumentam que ele contém informações valiosas sobre uma cultura amazônica desconhecida. Conhecimento avançado. Os desenhos e símbolos presentes no manuscrito indicam um conhecimento sofisticado de astronomia, matemática e possivelmente até a mesma tecnologia. Alguns pesquisadores acreditam que ele pode conter informações sobre técnicas agrícolas avançadas, sistemas de navegação fluvial e até mesmo conhecimentos medicinais. Representações culturais. O manuscrito também contém representações de figuras humanas, animais e paisagens. Essas imagens podem fornecer pistas sobre a cultura, rituais e crenças da suposta civilização amazônica perdida. Impacto na história. Se o manuscrito 512 for autêntico e puder ser decifrado, ele pode reescrever parte da história da América do Sul. Isso poderia significar que as florestas tropicais da Amazônia abrigaram civilizações complexas e evoluídas, desafiando a visão tradicional de que a região era habitada apenas por povos nômades. No entanto, é importante destacar que o manuscrito ainda está sendo estudado e debatido pela comunidade científica. Muitos especialistas permanecem céticos quanto à sua evidência e interpretam como evidências de maneiras diferentes. A pesquisa e a busca pela verdade continuam.
e é emocionante acompanhar o progresso na compreensão do manuscrito 512. Enquanto aguardamos mais descobertas, gostaríamos de ouvir as suas opiniões. O que acham sobre esse enigmático manuscrito vocês? Deixem seus comentários abaixo. Espero que tenha gostado deste vídeo sobre o manuscrito 512 e a possível evidência de uma civilização amazônica perdida. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo intrigante como esse. Até a próxima! Construção impossível. As pedras de Pumapunku são extremamente pesadas e têm bordas precisas que se encaixam perfeitamente, muitas vezes sem o uso de argamassa. Alguns argumentam que as ferramentas disponíveis na época em que essas estruturas foram supostamente construídas não seriam suficientes para realizar tal feito. Corte e encaixe perfeito. As pedras em Pumapunku exibem cortes e encaixes precisos, alguns deles em ângulos complexos. Isso levanta questões sobre como uma civilização antiga poderia ter alcançado tal precisão sem o uso de tecnologia avançada. Transporte das pedras. Algumas das pedras em Pumapunku são imensas, pesando várias toneladas. A pergunta é: como essas pedras foram transportadas e colocadas em seus lugares sem o uso de equipamentos modernos? Alguns sugerem que isso requeria uma tecnologia que estava além das capacidades dos antigos povos andinos. Desgaste inexplicado. Além disso, algumas pedras em Pumapunku exibem desgaste e danos que parecem ser o resultado de algum tipo de evento catastrófico. Isso levanta questões sobre o que poderia ter causado tais danos e como uma civilização antiga poderia ter lidado com essas situações. Embora essas teorias desafiadoras sejam interessantes, é importante lembrar que existem muitas opções tradicionais para as características das pedras de Pumapunku. Arqueólogos e especialistas têm estudado e analisado ensaios de estruturas há anos, motivados em técnicas antigas de construção e habilidades humanas. No final das contas, a verdade sobre as pedras de Pumapunku continua envolta em mistério. É um trilhado de que a história da humanidade é cheia de enigmas e descobertas emocionantes que continuam a nos intrigar. Espero que tenham gostado deste webdoc sobre as pedras de Pumapunku e a controvérsia em torno delas. Deixe seus comentários abaixo compartilhando suas próprias teorias e opiniões. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo fascinante como este. Até a próxima!